A gente fala que refeição boa e também que amigo bom. Mas será que a palavra bom significa a mesma coisa nesses dois casos? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa ideia lá do século XIII de um filósofo gigante chamado Tomás de Aquino, para entender o que a gente realmente deseja quando busca por algo bom. Essa pergunta, que parece até boba, de tão simples, na verdade é a chave para entender quase tudo sobre as nossas motivações. Por que a gente trabalha? Por que a gente ama? A resposta de Aquino vai direto no coração do que nos move. E para achar essa resposta, a gente precisa entrar na mente de Tomás de Aquino. Pensa num cara que construiu um sistema de pensamento tão lógico, tão imponente, que parece uma daquelas catedrais góticas, sabe? Tudo se encaixando perfeitamente. O Aquino era um verdadeiro arquiteto de ideias. Ele não joga a resposta de cara, não. Primeiro, ele prepara o terreno, constrói a fundação. Ele argumenta que, antes de sair dividindo os tipos de bem, a gente precisa primeiro concordar sobre o que a palavra bem significa na sua essência. É um passo a passo. E aqui está o pilar de tudo, uma ideia que ele pega lá de Aristóteles. Bem não é só um adjetivo, uma qualidade qualquer. O bem é um alvo. É o nome que a gente dá para qualquer coisa que está sendo desejada, que está sendo buscada por algo ou alguém. O bem é, por definição, o destino de todo desejo. Com essa base sólida construída, aí sim, Tomás de Aquino pode finalmente fazer a pergunta principal. Ele quer saber se, quando a gente fala sobre o que é bom, a gente realmente sabe do que está falando. A pergunta dele é essa aí, em latim. Basicamente, essa divisão que todo mundo usa, separando o bem em honesto, útil e deleitável, será que ela faz sentido mesmo? Ou é só um jeito preguiçoso de falar um costume que não reflete como as coisas realmente são? E antes de dar a resposta dele, Aquino faz uma coisa genial, típica do método dele. Ele vai atacar a própria ideia com os argumentos mais fortes que existem contra ela. É como se ele montasse um quebra-cabeça só pra gente ver a dificuldade antes dele mostrar a solução. E olha, as objeções são pesadas. Elas dizem o seguinte: primeiro, por que só 3 tipos de bem? Segundo, essas categorias não se misturam o tempo todo? Uma coisa boa não pode ser útil e prazerosa ao mesmo tempo? E terceiro, o útil nem é um bem de verdade, é só um degrau para outra coisa, porque ele está na lista. A divisão parece francamente confusa, ilógica e desnecessária. Ok, agora vamos para a parte mais legal, a solução. Para desmontar todas essas objeções, Tomás de Aquino vai buscar uma analogia num lugar totalmente inesperado: a física do movimento. Sim, a física. Primeiro, ele fala do bem útil. Pensa num martelo ou em dinheiro. Isso para ele é como a jornada, o movimento em si. Ninguém quer a viagem só pela viagem. O que importa é aonde ela vai nos levar. O bem útil é um meio, não o fim. Depois vem o bem honesto. Aqui, pense em coisas como a justiça, a amizade, o conhecimento. Isso é o destino. É o ponto final da viagem, o objetivo que a gente busca por ele mesmo, por seu valor próprio, porque é algo excelente em si. E, por último, o bem deleitável, o prazeroso. Onde ele entra? Bem, ele não é a jornada e nem é o destino. Ele é o repouso. É aquela sensação de satisfação, de alegria que a gente sente quando finalmente chega ao destino e pode, enfim, aproveitar. E aqui está a sacada que resolve tudo. A divisão em 3 bens não é sobre 3 tipos diferentes de coisas. Não. São 3 relações diferentes que o nosso desejo pode ter com uma mesma coisa. A gente pode buscar algo como um meio, que é o útil, como um fim em si mesmo, o honesto, ou a gente pode desfrutar da posse daquilo, o deleitável. É genial. Tá, legal. Uma ginástica mental incrível lá do século XIII. Mas e daí? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Acontece que essa distinção aparentemente abstrata é, na verdade, a base de uma estrutura ética extremamente poderosa. Essa estrutura nos dá as ferramentas intelectuais para discutir, por exemplo, em bioética, que um ser humano nunca, jamais pode ser tratado como algo meramente útil. Uma pessoa tem um valor em si mesma, um valor honesto, e não pode ser simplesmente usada como uma ferramenta para se alcançar outra coisa. No fundo, o que Aquino nos dá é uma razão profunda, metafísica, para explicar por que usar uma pessoa como um instrumento é errado. É um erro de categoria. É confundir o destino final da viagem com um mero pedaço do caminho. Então, no fim das contas, a grande lição de Tomás de Aquino é uma pergunta que fica no ar. As coisas que movem a nossa vida, que a gente busca com tanto esforço, elas são a jornada, o destino ou a alegria do descanso?
Saber a diferença talvez seja o primeiro e mais importante passo para começar a desejar as coisas que realmente valem a pena.